As paletas de usuário são um recurso que permite que você faça agrupamentos dos seus tipos de entidades, dos seus tipos de vínculos, dos seus atributos e das suas classes de atributos em grupos específicos, para ficar mais fácil de você localizar quando você precisar de um desses recursos. Para você visualizar as paletas de usuário, você clica aqui na opção na página inicial, opção Inserir paleta, e vai aparecer aqui as paletas de usuários. Aqui a gente tem a separação entre entidades, vínculos e atributos. As paletas são isso aqui, esses agrupamentos. Então, agrupamentos de tipo de entidade, armas, tipo de entidade, atividades, tipo de entidade, crime, documentos e assim por diante. Aqui nos vínculos, a gente também tem as organizações de paletas conforme o interesse. Então, em finanças, por exemplo, a gente tem titular de conta, transação, transferência de bens e mercadorias. Em comunicações, em telecomunicações, por exemplo, um assinante, uma chamada telefônica, uma transação. Enfim, são agrupamentos de tipos de vínculos. E, por fim, os atributos são as características, as informações específicas que você vai utilizar numa entidade ou num vínculo, e a paleta agrupa essas características também conforme a aderência da informação com um tema específico, um tipo de entidade, um tipo de vínculo. Por exemplo, aqui a gente tem atributos típicos de pessoas. Apelido, aviso de armas, um código de área, um endereço, data de nascimento, nacionalidade, localidade, ideologia. Já em organizações, a gente tem outros tipos, fabricante, país, se é provedor de serviços ou não, ou em finanças, um código bancário, uma data de transação, uma moeda, um número de conta, uma quantia em algum tipo de especificação. Aqui a gente tem quantia em dólares, a gente pode ter quantia em reais, titular de conta, enfim, são atributos específicos ao tema de finanças. O usuário pode gerenciar paletas e criar paletas próprias para organizar aquilo que ele mais usa, por exemplo, aqueles tipos de entidades, vínculos e atributos que ele mais utiliza. Para fazer isso, tem várias formas. A forma mais formal, vamos dizer assim, é aqui em Arquivo, Propriedades do diagrama, Paletas de usuário. Nesse local aqui tem todas as paletas existentes. Você vê que aqui em Armas existem itens de tipo de entidade, de tipo de vínculo, de classe de atributo e de entrada de atributos. Aqui em bandeiras, por exemplo, tem tipos de entidade, mas não tem tipo de vínculos relacionados a bandeiras. Não tem classe de atributos relacionados a bandeiras. Então, aqui é só uma exibição do que existe, de quais são as paletas desses grupos que são formados e o que existe dentro dessas paletas. Vamos criar aqui uma paleta nova. Vamos criar aqui uma paleta nova que a gente vai chamar de nossa paleta do curso. Você vê que essa paleta que foi criada, ela não tem nada, não tem nenhum tipo de entidade, não tem nenhum tipo de vínculo, nenhuma classe de atributo, nenhuma entrada de atributo. Tendo a nossa paleta de usuário criada, a gente vai agora adicionar aqueles elementos, aqueles itens que a gente tem interesse que façam parte dessa paleta. Então, vamos aqui nas entidades e vamos começar aqui pelo editar os tipos de entidades. A gente tem que colocar as entidades que nos interessam dentro da nossa paleta. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar, por exemplo, aqui, pessoas. Aqui são todos os tipos de entidade, todos os tipos de ícone que representam uma entidade do tipo pessoa, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, eu quero um policial feminino, uma pessoa genérica. Aqui, vamos dar um duplo clique na pessoa genérica e ele nos abre aqui editar tipo de entidade pessoa genérica. Você vê que aqui temos as paletas de usuário e essa pessoa genérica faz parte da paleta pessoas.
a gente pode colocá-la agora como parte da nossa paleta de curso também. Você vê que ela pode fazer parte das duas. Pronto. Vamos pegar uma outra aqui agora, por exemplo, um veículo, e vamos fazer a mesma coisa. Eu quero um automóvel, duplo clique. A gente pode fazer também clicando aqui, selecionando e clicando aqui em propriedades. E aqui ele está. O automóvel está na paleta comum, está na paleta veículos e agora a gente vai inserir na nossa paleta do curso. Ok? Nos vínculos, a gente faz a mesma coisa. Então, agora aqui, por exemplo, em veículos, eu vou colocar que eu quero que o motorista seja um vínculo que também faz parte da nossa paleta de curso. E o tipo de vínculo proprietário também. Por fim, os nossos atributos aqui. Eu quero editar aqui as nossas classes de atributos. Eu seleciono aqui, por exemplo, no atributo pessoas. Eu gostaria de ter a nacionalidade, certo? Então, eu venho aqui, adiciono nacionalidade à nossa paleta de curso. E eu quero, por exemplo, a data de nascimento. Vamos lá, data de nascimento. A gente vem aqui e adiciona na nossa paleta de curso, ok? A partir de agora, quando a gente vem aqui nas entidades e clica na nossa paleta de curso que apareceu aqui agora, a gente tem aquelas que a gente selecionou. A mesma coisa nos vínculos e a mesma coisa